Contexto histórico do nosso direito constitucional. Afinal de contas, é o direito constitucional que vai nortear este processo inerente à democracia. E aqui quero trazer à colação o artigo que prevê muito rápido, o artigo 17, e me dirijo fundamentalmente para o colega de painel Catupi, e recomendo que o 17 da nossa Constituição, que fala sobre os partidos políticos. E aqui o nosso texto constitucional diz o seguinte: partidos políticos. Número 1. Os partidos políticos, no quadro da presente Constituição e da lei, concorrem em termos de projeto de sociedade e de programa político para a organização e para a expressão de vontade dos cidadãos, participando na vida política e na expressão de sufrágio universal. Eu vou parar por aqui sem terminar o texto todo. Em breve trecho que eu li, acredito que está aqui assente um regime democrático, na medida em que as organizações políticos partidárias, elas apresentam as suas candidaturas num período do pleito eleitoral. É deste modo que tem estado a acontecer. Agora, não sei, em vosso entender, como é que tem sido. E tudo o que estou aqui a ferir resulta do primado da Constituição e da lei. Logo, não é de todo feliz, reitero, não é de todo feliz aferir que em Angola não há democracia. Agora, o amigo Catupi falou aqui da pretensão infundada, permita-me só muito rapidamente, da pretensão infundada da destituição do Presidente da República. Meu amigo Catupi, muito rapidamente eu devo aqui responder que não prospera e nunca prosperaria aquela pretensão de todo eivado de argumentos fracos e de razão. Digo isso de viva voz porque, em razão da matéria e em razão de competência e em razão da maioria absoluta, a iniciativa legislativa tomada pelo Partido UNITA nunca poderia prosperar. Atenção que o MPLA tem a maioria dos deputados da Assembleia Nacional. Logo, não é possível exigir, fazer crer à juventude que está cá sentada que talvez tal pretensão poderia prosperar. Nunca poderia prosperar. Começam os nossos problemas, começam assim. Basta verem pessoas de partidos diferentes, eles encaram-se como inimigos, não como adversários políticos. A proposta de destituição do Presidente da República... Estamos a fugir do nosso... Não estamos a fugir. Isso faz parte da democracia. Isso faz parte da democracia. É possível destituir o Presidente da República. É possível, sim. E o partido da oposição utilizou a própria Constituição, que já é uma Constituição viciada, né? Viciada pelo próprio sistema, que viciou a Constituição, mas só que depois esquecem-se às vezes de alguns artigos que eles próprios criam. Então, aproveitando-se daquele artigo sobre a destituição do Presidente da República, a UNITA fez sair aquela petição. Está no seu direito de tentar. Agora, se fazemos uma consulta pública, né, se o povo está contente com a governação do Presidente João Lourenço, a resposta é não. Se calhar dentro do mesmo partido MPLA, há militantes bons que dariam outro rumo ao país, fariam sentir a real democracia. Não necessariamente que o MPLA tenha de sair, mas os mafiosos malandros já não servem, a juventude já não se revê. Não sei se me faço perceber. Faço uma consulta pública aqui nessa sala, se os jovens aqui estão contentes com a governação do Presidente da República. Essa democracia aqui nesse país está a ser efetivada. Não vamos longe, vamos começar pela sala. Eu acho... o doutor Cajungo parece estar a confundir as coisas. Eu não disse que poderíamos, ter destituído o Presidente da República pelo facto de sermos a maioria. Eu disse, a maneira que se utilizou para a votação não é de lei.
E o Dr. Kajungu recomenda-me a consultar o artigo 17 da Constituição. E o mesmo eu faria ao Dr. Kajungu a consultar o artigo 53 da Constituição, onde diz que ninguém deve ser perseguido por pertença a partidos políticos, por raça ou qualquer organização. Todos os direitos devem estar salvaguardados. O Dr. Kajungu, se puder, vai confirmar isso. Mas se nós tivermos que observar aqui, se alguém se identifica com um partido diferente do partido no poder, este aqui, até alguns políticos aqui dizem assim: meu irmão, teu futuro está escuro. Temos políticos aqui que dizem isso: você assim não terá futuro. Mas se ele é cidadão, não é? Não pediu para nascer no território que se chama Angola. Como é possível, por pertencer a uma organização diferente do que está no poder, é motivo de perseguição, discriminação e até por causa da própria estupidificação mental, começam a perseguir até as famílias. Não concordo. Perseguem até as... Parece que o Dr. Kajungu vive numa Angola diferente da que eu vivo. Não concordo. Na Angola que eu vivo é assim. Até se tiver a andar com alguém da oposição, já começa. Cuidado com este. Cuidado com este. É má influência. Mas a má influência está lá na instituição que vai desviar o erário público. Este sim. Eu que vou exigir o meu direito, fazendo parte da cidadania, não é? Implementando a cidadania, eu sou mal visto. Eu sou arruaceiro, eu sou intolerante, eu promovo discórdia na sociedade, mas se os nossos amigos terem que analisar, aconteceu aqui no Anur. Há um jovem do 7º dia que teve de denunciar o escândalo de corrupção no centro materno e o mesmo foi perseguido. E os senhores que cometeram tal escândalo, onde é que param? Mas estamos diante da lei. Ou então, os nossos governantes não consultam a lei, só pegam a prova, depois guardam, engavetam as mesmas e depois ficamos lá na inocência. Mas se o Dr. Kajungu tiver que confirmar, vai notar isso. Permita-me só, para rebater muito rapidamente. Um minuto. Não, vamos respeitar o moderador. Este é um minuto a todos. Não, o doutor Kajungu é que falou primeiro, né? Então, Não. Eu estava à espera que pudesse intervir. No entanto, há aí uma disputa. Doutor Kajungu vai ter um minuto, pode ser? Um minuto. Vai conseguir responder a questão? Claro. Tá bom. Bem, nós acredito que estamos a perder o cerne do nosso diálogo. É preciso que acalmemos nossos ânimos para não buscarmos termos que não são de todo ético. Estamos perante a juventude. E a juventude precisa beber de nós. Talvez eles olham para nós como a reserva moral da sociedade. E eu, pelo menos, me sinto assim como professor, que sou reserva moral da sociedade. E para tal, não posso passar uma imagem que venha contrastar os nossos jovens que cá se fazem presente. Eles vieram com a ânsia de ouvirem boas coisas de nós, não de lançar farpas. Me refiro muito em particular do tema de, estupidez funcional. Não é de todo feliz trazer aqui termos dessa natureza. Enquanto operador de justiça, acompanhamos. As pessoas visadas responderam judicialmente. Eu acho que o amigo terá ficado, de certa forma, distraído e não procurou saber, teve o processo em causa. Ora, a nossa lei é clara, permite o direito de denúncia sobre todas as ações que contrapõem os direitos, as liberdades e garantias fundamentais. Obrigado, Dr. Kajungu. Temos agora 3 inscrições. Depois de muito debatido a questão da democracia, eu vou pedir que não levem o debate para o lado pessoal. Eu acredito que vocês podem raciocinar da melhor forma possível, sem baixar, né? Sem baixar nessa questão. Na democracia acabamos todos, e eu espero aqui que se dê o maior exemplo de democracia. Atendendo de que não vamos ter unanimidade de opiniões.
mas ainda assim é acreditando que nesse conjunto de opiniões diferentes que possamos fortalecer a sociedade. Né? Porque acreditar que a sociedade ela vai ser una, vai ser sempre unânime, acreditamos que isto aqui é impossível. O que se pode desejar é que uma determinada sociedade ela seja unida. Unanimidade e unidade são coisas completamente diferentes e às vezes a gente confunde. Eu acredito, né? E o Dr. Canjugo vai buscar sempre a questão, a razão de que a nossa jovem democracia, mas acredito que ela deve ser melhorada com a participação daquilo que são as ações de cada cidadão. Ela está frágil, ela está meio insípida. A nossa Constituição, na voz de muitos estudiosos, ela é meio atípica, ela não está muito bem definida, não é uma coisa, não é outra. Então, eu peço de vocês argumentos mais elaborados, mais técnicos, se possível com exemplos concretos, né? Aquilo que eu tenho no Dr. Canjugo. Nós temos, claro, às vezes, atropelos constitucional, que é o que o Félix levantou, mas também, muitas das vezes, confunde-se só, e não é, na verdade, um atropelo constitucional. Ou também aqueles casos de justiça que ele mencionou do centro materno que aconteceu, mas o caso, acredito que foi diante da nossa justiça e verificou-se o que verificou-se. Agora, colocar em questão os méritos ou não os méritos da causa, essa questão também é outra. Então, eu vou dar o privilégio de nossos amigos é perguntar, irmãos, companheiros, não vão comentar, vão fazer questões, certo? Comentários pouco, né? Tá bom, vou dar uma... O Modesto Daniel. Agradecer, em primeiro lugar, dizer que o moderador já associou a minha sede. Fiquei meio confuso quando diziam que não há democracia, mas depois deu aí um check-up, um dos artigos adjuvado com o artigo 40 e deu para entender que estamos numa democracia já. Muito obrigado. Eu queria primeiro dizer também ou afirmar que a nossa democracia não é jovem, mas sim ela ainda não existe, pois que a democracia exige pressupostos e princípios que devem ser observados ao máximo. E tudo quanto temos observado na nossa sociedade, para além de termos uma Constituição muito bem elaborada, ela tem sido bastante atropelada e por isso não garante que nós tenhamos um país democrático. É preciso que os políticos se atinjam das suas ideologias e consigam concentrar as ideias naquilo que conduzirá a sociedade para uma estabilidade social, para uma igualdade de direitos e assim construir uma sociedade para as novas gerações. Era a minha contribuição. Boa tarde a todos e eu gostaria de perguntar ao Dr. João Canjugo se existe uma democracia em metade, digamos assim, porque falar totalmente de democracia, não temos democracia totalmente dita conforme é na Constituição e na lei. E a minha pergunta mesmo é se existe uma democracia metade ou uma democracia normal, porque democracia totalmente estamos a falar de saneamentos básicos. Se essas horas formos ao hospital, o que lá se vê é muito triste, não há democracia. Não há democracia porque se você faz uma denúncia, de certeza que és coagido e perseguido. Se você não aceitar ser coagido, serás perseguido. Muito obrigado. Vai seguir o Abraão. Primeiro agradecer a oportunidade e também agradecer à associação por esse encontro e por todos os encontros que já têm acontecido cá. Primeiro mesmo, eu gostaria cá de levar a inquietação ao nosso irmão Clementino Quedo, consoante a sua explanação enquanto dizia o governo bandido, governo delinquente. E eu não me caiu bem essa expressão. Para dizer que nós também podemos fazer bem aquilo que é nosso. Se nós começarmos a dizer
governo bandido. Não sei, mas que precisamos ter muito cuidado com as nossas expressões. Aliás, devemos fazer, cada um de nós deveria fazer coisa boa, coisa bonita, porque afinal de contas cada um de nós será governo, ou cada um de nós é governo, cada um é governo naquele local onde ele se encontrar, é governo. Então, não foi uma expressão que me satisfez, gostei. E quanto à democracia mesmo, gostaria cá de falar uma expressão que disse aqui o nosso mano Félix Katouri, quando dizia que se pertence a outro partido, uns senhores dizem que o teu futuro está perdido. Então, essa expressão, sei lá, eu pelo menos também passo por isso. Eu também passo por isso, em outro partido onde saí. Também sou ignorado, maltratado, porque vim de outro partido. Então, é preciso medir mesmo as nossas palavras, porque, sei lá. Eu vou agradecer antes. Eu queria de antemão dizer que eu não vou fazer nenhum comentário, simplesmente perguntas. Eu, enquanto ouvia o decorrer das explanações dos nossos preleitores, eu fui atentamente anotando certas questões. E a minha primeira questão deve ser o elemento fricção de conceito de democracia, fricções de interpretações da Constituição. Eu queria fazer, quanto a este elemento, a seguinte pergunta. Essas fricções não se devem às interpretações que cada um faz daquilo que lê sobre as leis magnas lá estatuídas na nossa Constituição? Essa é a primeira pergunta. A segunda eu vou dirigir ao meu amigo Félix, quando dizia que não existe qualidade nos serviços públicos. O Félix é um servidor público. E quando nós acusamos isso, nós devemos pensar também no serviço que prestamos. Então a pergunta é, o meu colega Félix, meu colega amigo e irmão Félix, não confia no serviço que presta? Muito obrigado. Terceira vez me faço presente nesta sala. De facto, preparei-me o suficiente para que participasse desde o princípio. Infelizmente, o tempo não foi a nosso favor, mas ainda assim estamos cá. Muito obrigado por nos despertar a atenção. Em parte, fiquei feliz a maneira como buscaram maneira de se expor, mas fiquei desiludido quando vejo acadêmicos que não sabem se expor, usando termos que não se ajustam ao nível das pessoas presentes. E a primeira desilusão é quando talvez devia ser o credo a dizer que a UNITA usou uma Constituição viciada. Quando você sabe que uma coisa é viciada, usa a favor de ti? Irmão Katouri, as tuas abordagens, se deste conta, eu estive a mexer a cabeça, estava a te dizer que estava a te encaminhar bem. Mas duas expressões levaram por terra as tuas abordagens. E na minha posição crítica de dirigir as questões, devo lhe dizer, a expressão estupidificação mental não é para esta sala, isso é para a rua. Segundo, analfabeto funcional, um deles é quem usou. Então, é só para corrigir, Eu estava a dizer, eu não estou a dirigir expressões para o Katouri, Doutor Vaz, sim. Tua opinião sobre a democracia e a cidadania? Não, ainda primeiro estou a corrigir e vou me ater nisso. Não, mas na democracia cada um tem a sua opinião e eles emitiram a sua opinião. Não, o que eu estou um dos elementos fulcrais dessa abordagem é ética. Sim.
Desculpem. Existem dois elementos muito importantes que temos que ter: a ética e a própria moral. Catupi falou sobre ética. Sim. Eu só estou a fazer o uso para assentar bem a ética naquilo que é ético. Então, as expressões que não se enquadram não fazem ética. Então, é isso que estamos a corrigir. Questões da corrupção invocadas aqui. Fico ultrapassado, pois que foi feliz o Dr. Kanjungo, porque nós, enquanto ouvintes ou fazedores de opinião pública, se assim quisermos levar qualquer comentário na arena pública, devemos acompanhar do princípio até o desfecho da coisa, para termos um comentário coerente. Minha última questão é para o moderador. E não é só para o Imovic, mas estou a pedir para a organização. Por vezes vocês fazem mais o papel de palestrante que de moderador. Então, agradecia que as próximas vezes se posicionassem. Não entrar no tema, dirijam a sessão e não interferir no assunto. Porque estareis a dirigir, eles posicionem quando estão a se desviar. Sobre a democracia, a participação livre na gestão da coisa pública, um conceito muito básico e da antiga Grécia. Tenho certeza que serviu de hasteio para as diversas definições sobre o conceito da democracia. Portanto, tudo quanto aqui se esgrimiu é para dizer que não interessa o nível da democracia que temos, mas é que temos democracia. Porque só a nossa presença aqui é o elemento de democracia. A nossa maneira de expressar, a maneira que qualquer um ganhou liberdade de expressar, é porque, por pequena ou maior que seja, é princípio da democracia. Portanto, eram essas minhas questões. Muito obrigado. Félix, desculpe. Aquela expressão que eu usei, moderador, não dirigi pessoalmente. Talvez eu terei usado mal. Mas eu queria dizer, não se pode dirigir a expressão de analfabeto funcional enquanto nós estamos no exercício daquilo que nós estamos a criticar. Muito obrigado. Unidos da América, né? É incrível que os Estados Unidos da América, eles por terem a Constituição mais antiga, acredito, não sei a data, acho que 1791, Constituição mais elaborada, antiga, e depois vem a França, né, atiraram várias bombas no Vietnã, né? Em nome da democracia, os Estados Unidos mataram vários civis no Japão. A democracia tem disso, a democracia ela nunca é perfeita. Eu acredito que ela é sempre perfectível, ou seja, que ela pode ser sempre melhorada. E se a gente olhar sobre esse prisma, a democracia, nós não vamos ter problema em encarar os aspectos aquém da expectativa da democracia. Se a gente olhar para o nosso país, temos, por exemplo, problemas de direitos humanos, e a gente encarar isso de cara, a gente vai ter o privilégio de ultrapassar essa questão. Temos sistema de saúde meio deficiente, então a gente